Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre esteja conosco por esse maravilhoso universo de Deus. Recordando a aula passada, os espíritos, eles são os seres inteligentes da criação, criados por Deus pela sua vontade. A gente não sabe como isso acontece, isso é um mistério. Os próprios espíritos superiores, eles não sabem, né? Eles, pelo menos é o que eles dizem, não sabem. Então Deus cria sempre, nesse exato segundo, ele está cria permanentemente, tá? Deus cria sempre, sempre criando os espíritos, sua criação, né? Não é nenhuma saída dele, é uma individualização, uma individualidade, o espírito, né? E ele cria sempre. Bom, hoje nós vamos ver o mundo normal primitivo. Mundo normal primitivo. Então, os espíritos, ele constitui um mundo à parte, fora daquele que vemos. Lá na questão 84, Kardec pergunta, os espíritos, eles constituem um mundo diferente do que nosso mundo? Sim, o mundo dos espíritos, ou das inteligências incorpóreas. Então, nós temos o mundo físico aqui, e nós temos o mundo espiritual, que é o mundo dos espíritos. Lembra a diferença, né? Nós estamos aqui encarnados, almas, somos almas encarnados aqui. Os espíritos estão lá no mundo espiritual. Agora, uma coisa interessante, esse mundo espiritual não está lá, né? Como eu acabei de falar aqui. Lá em cima, lá embaixo, não, ele está aqui. Esse mundo espiritual, ele tem uma relação com o nosso mundo muito grande, tá? É uma relação enorme com o nosso mundo. A gente vai ver mais pra frente que os espíritos, eles praticamente influenciam muito a nossa vida. A nossa vida é muito influenciada por eles, muito, mais do que a gente imagina. A gente vai estudar um pouco mais pra frente, vocês vão ver isso aí, tá? Então, o mundo espírita, o mundo espiritual, ele está entrelaçado aqui, está junto com o mundo. Aqui onde eu estou falando agora, tem um mundo espiritual, tem espíritos aqui em volta, provavelmente aqui assistindo a gente, né? Não quero assustar você, mas aí na sua casa, aí do seu lado, está um mundo espiritual também, tem espíritos aí. Não é para assustar você, né? Mas o mundo espiritual, ele está junto com o mundo físico, entrelaça-se com o mundo físico, tá bom? Mas é um mundo diferente, tá em outra dimensão, a gente poderia dizer assim, tá? Outra dimensão. Então, na questão 85, ele pergunta, na ordem das coisas, quais dos dois é o principal? Qual é o mundo principal? O mundo dos espíritos ou o mundo corpóreo? Qual que vocês acham que é o principal? E aí a resposta é o mundo espírita. Ele pré-existe e sobrevive a tudo. Veja, se o pessoal está com medo aí de fim de mundo, dessa coisa, guerras nucleares, bom, o mundo espírita, ele continuará sobrevivendo a tudo, a catástrofes, a fogo, a água, a furacões, sei lá. O mundo espiritual, ele continua tranquilo. Esse é o verdadeiro mundo. O verdadeiro mundo é o mundo espiritual. O verdadeiro mundo, isso quero dizer assim, aquele que pré-existe, vai ficar, é o mundo espiritual, não é o nosso mundo. O nosso mundo, ele é transitório, entre aspas, né? Transitório eu não vou usar, porque depois nós temos um estudo sobre mundos transitórios, mas é um mundo que ele vai mudando, ele se transforma, né? O mundo espírita, ele pré-existe e vai continuar existindo sempre, apesar de todas as catástrofes que vem a ter. Uma guerra atômica, acabou com todo mundo. Mas não acabou com o mundo espiritual, né? O mundo, ele pré-existe, ele fica, ele existe, ele sobrevive, essa é a palavra mais correta, a tudo, né? A tudo. Então, vamos supor, se eu estou aqui, onde eu estou, pega fogo aqui, o mundo espiritual, ele sobrevive, né? O meu mundo físico aqui foi destruído tudo, mas o mundo espiritual, ele sobrevive, tá bom? O mundo corpóreo poderia deixar de existir, é o que nós estamos vendo, ou não ter jamais existido. Questão 86. Sem alterar a essência do mundo espiritual. A essência do mundo espiritual, ela não se altera, tá bom? Sim, é a resposta.
ela não se altera, sim. Eles são independentes, no entanto, sua correlação é incessante, porque reagem incessantemente um sobre o outro. Eles são independentes, mas veja, existe essa correlação entre o mundo físico e o mundo espiritual, tá? É incessante isso aí, essa troca, tá bom? Então, os espíritos ocupam uma região determinada e circunscrita do espaço, questão 87, lugarzinho, né? Pequenininho ali, com harpas tocando, pianos, músicas bem celestes ali, celestes que eu vou dizer, uma música espiritual, né? Anjos ali. Será que é um mundo restrito a um localzinho? Não. Ou lá no inferno, né? Que era um mundo, o céu ou o inferno, mundos locais, né? Lá embaixo, a terra, lá. Os espíritos, vamos lembrar, eles estão por toda parte, toda parte. Você andando aí no meio da rua, tem espíritos, dentro da sua casa, em todo lugar tem espíritos, eles estão por toda parte. Povoam infinitamente os espaços infinitos, imundos. Ah, a lua não tem ninguém, não tem, mas tem espíritos, tá bom? Estão sempre ao nosso lado, observando e agindo sobre nós, sem o percebermos. Eles estão ao nosso lado, observando o que a gente está fazendo. Se tem algum interesse para ele, a gente fica observando mesmo, né? E muitas vezes eles agem sobre nós, através dos nossos pensamentos, né? Então, porque os espíritos são uma força da natureza, instrumento que Deus se serve para a realização dos seus desígnios providenciais. Então, usa Deus esses espíritos para as coisas que Ele quer fazer. Nós vamos ver que até as tempestades são os espíritos aí que ajudam a formação dessas tempestades, furacões, essas coisas todas da natureza. Então, mas nem todos vão a toda parte, pois há regiões interditadas aos menos adiantados. Tem lugares que os menos adiantados, menos evoluídos, eles não vão, né? Lugares mais evoluídos, os menos adiantados, eles não vão, porque podem desequilibrar esse lugar, então eles não vão, né? Então nós vamos ver que existem vários lugares, aliás, tá? Eles estão em toda parte, né? Não tem lugares predeterminados para eles não, tá? Estão em toda parte, e num espaço infinito. Aí a gente vai ver a forma do espírito. Pergunta-se, né? Como é que é a forma do espírito? É como a gente vai fazer uma analogia, mas ninguém consegue dizer ao certo, mas é uma analogia, né? Certamente, o certinho a gente não sabe, né? Mas é como se fosse uma chama, o espírito, uma chama, um clarão, uma centelha etérea. Esse é o espírito. Vai do colorido escuro e opaco à cor brilhante, qual a do rubi. Então o espírito tem como se fosse uma chama, né? Os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Será que ele gasta algum tempo para percorrer? Sim, porém rápido como o pensamento. É o pensamento. Ele se locomove através do pensamento, principalmente os evoluídos aí, rapidez extrema, né? Os menos evoluídos às vezes precisam até andar, né? Andam. É necessário às vezes você até abrir a porta para ele sair, porque ele não consegue. É muito materializado, né? Espíritos. Então o pensamento não é a própria alma que se transporta. Quando o pensamento está em qualquer parte, a alma aí está também, pois é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo da alma. Então vamos ver onde eu quero estar com o meu pensamento. A gente mesmo de vez em quando faz assim, né? Você está assistindo a aula aqui, mas você está com o pensamento lá em outro lugar. Onde você está? Está lá no outro lugar, né? O seu corpo físico pode estar aqui, mas o seu pensamento está lá, espiritualmente também. Então, se eu quero estar em outro lugar, meu pensamento me leva. Então, a matéria constitui obstáculo para o espírito? Não. Eles penetram em tudo, no ar, na terra, na água e mesmo no fogo. Eles são igualmente acessíveis. Então o espírito passa pelo fogo, não acontece nada, pela água, não acontece nada com o espírito. Agora veja, tem espíritos muito materializados, muito inferiores,
E é como eu falei, você precisa até abrir a porta, né? Teve um caso comigo que aconteceu isso, né? Senão o espírito não saía, é necessário. Então, é muito materializado, ele não consegue passar pela parede ou andar, ele não consegue fazer esse tipo de coisa. Ele tem dificuldade devido à sua inferioridade, né? Espiritual. Então, os espíritos têm o dom da ubiquidade. O que é ubiquidade? É a capacidade de estar em vários lugares ao mesmo tempo. Isso é ubiquidade. Por outras palavras, quer dizer, o mesmo espírito pode se dividir ou existir em vários lugares ao mesmo tempo? Será que tem essa capacidade? Não pode haver divisão do espírito. O espírito não se divide, tá? Metade do espírito vai para lá, metade do espírito vai para cá. Não acontece isso. Mas cada um é um centro. A gente tem que lembrar que é um centro que irradia em diversas direções e por isso que parece estar em vários lugares ao mesmo tempo. Por exemplo, às vezes você está numa reunião, está lá o Dr. Bezerra de Menezes se comunicando ali. Mas ao mesmo tempo daquela reunião, lá no Ceará, está tendo outra reunião, que o Dr. Bezerra também está se comunicando. E lá no Japão, está tendo uma outra reunião, o Dr. Bezerra está se comunicando. Mas o que ele está fazendo, o Dr. Bezerra de Menezes? Ele realmente está se comunicando nessas 3 reuniões. Vamos dar esse exemplo, estou dando um exemplo, né? Mas por quê? Porque ele está irradiando o seu pensamento, tá? É como se fosse o sol. Ele é apenas o sol. No entanto, ele ilumina todo o seu redor e leva os seus raios a longas distâncias. Apesar disso, ele não se divide. Ele irradia, e o espírito irradia esse pensamento. Espíritos superiores têm essa condição, espíritos puros, né? Veja Jesus, em quantos lugares ele não está quando as pessoas chamam e clamam por ele nas suas orações, né? É essa capacidade de ele se irradiar, espíritos de alta envergadura, né? Espíritos inferiores não têm isso, não tem essa condição, mas espíritos superiores têm, bons espíritos, né? Todos os espíritos se irradiam com o mesmo poder? Muito longe disso, né? Depende do grau da sua pureza. É como nós vimos agora. Depende do grau da pureza desse espírito, que ele pode irradiar aí para vários lugares, né? Agora nós vamos parar por aqui. Próxima aula nós vamos falar sobre perispírito. Nós vemos que o espírito é uma chama. E como é que uma pessoa fala que viu um espírito? Se ela é uma chamazinha, né? Então nós vamos ver na próxima aula, ver o espírito como uma forma humana, né? Pessoas videntes que veem como forma humana. Como é que isso acontece, tá bom? Então nós vamos ver na próxima aula o que é perispírito, vamos estudar um pouquinho o perispírito, tá bom? Bons estudos para vocês, que Deus fique conosco sempre, Jesus nos nossos corações, graças a Deus.